Jornalista questiona a titularidade de Bruno Henrique, tendo Pedro no seu elenco. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal ESPN Brasil, link na descrição. Voltando de lesão e ganhando minutagem, Pedro tem sido reserva nas principais partidas da temporada. E jornalista criticou essa decisão de Filipe Luís e explicou o real motivo de escalar Pedro mesmo não estando 100%. Bora acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Sempre de não pode ficar desatento, tudo, ainda que para esse jogo em si, até pelas próprias mexidas do Filipe Luís, claramente o Flamengo já tinha entendido que estava classificado e que ia usar o jogo com outras missões, ali, missão de dar ritmo de jogo, tudo não ia... basicamente, não ia, vamos fazer o nosso melhor, porque daí vamos buscar uma goleada maluca aqui, porque também não tem o porquê disso, né? Fica se matando para fazer uma goleada histórica ali no Botafogo da Paraíba, num jogo que já está classificado, e de repente você pode rodar um pouco o time pensando no jogo do fim de semana, mas tem que ter uma... Acho que o Flamengo está querendo botar o sarrafo dele mais alto, o nível de exigência mais alto ali, porque não pode ter margem contra o Palmeiras. Agora fica a questão, assim, você vê que há o desgaste. O Felipe, depois do jogo, disse que, por exemplo, o Arrascaeta não tinha condições de enfrentar o Botafogo, não jogaram nem o Arrascaeta nem o Gerson contra o Botafogo no final de semana. O Botafogo do Rio, né? Botafogo do Rio, no clássico do domingo. Mas aí ele botou, o Arrascaeta entrou no jogo ontem, sem necessidade de jogo resolvido, podia guardar ali, para que ele pudesse estar totalmente descansado no jogo do Palmeiras. Ele entra no segundo tempo, o Gerson começou como titular, depois saiu e tal. O Wesley, que não vai jogar com o Palmeiras, né, que está suspenso, começou na reserva, aí talvez para dar ritmo para o Varela. Cada situação, cada escolha é uma escolha. Ele acaba mudando um pouco a maneira de jogar ontem do Flamengo, porque ele joga com o Cebolinha e Michael. O Cebolinha mais por dentro, o Michael um pouco mais aberto, o Matheus Gonçalves pela direita. Então, fazendo uma linha ali, né, com o Everton Araújo um pouco mais atrás, aí você tinha Matheus Gonçalves, Gerson, Cebolinha e Michael por trás do Pedro. Ele mexe muito um pouco na estrutura... Muito não, né? Muito um pouco fica estranho na mesma frase. Ele mexe bastante na estrutura do time em função de estar querendo dosar. No final das contas, ele só poupa mesmo o Bruno Henrique, né? Porque todo mundo jogou. Também. Jogou. Então, jogou, mas não jogou o jogo inteiro. Mas precisava ter entrado? Essa é a grande questão. Eu também, talvez tentando ritmo. Pensar, talvez seja isso, assim. Não eu entendo o seu ritmo. ponto e concordo. Talvez... E assim, Ele já ficou fora no fim de semana, o Arrascaeta. Sim. Então, de repente, para não perder ritmo, ele joga parte do jogo pela Copa do Brasil. E assim, ali falta o conhecimento de quem está no dia a dia e do conhecimento de departamento de fisiologia mesmo. Então, eu nem coloco como uma crítica, mas eu também até como uma reflexão. Eu fico muito feliz de ver o Pedro jogando 90 minutos, mas pensando também nesse retorno, talvez até jogar um pouco menos, pensando que ele possa ser importante, assim. Então, que o Pedro hoje, acho que ficou muito claro semana passada, não é o titular do time, o titular é o Bruno Henrique. Mas pensando no impacto que ele pode ter, de repente, de jogar os 90 minutos. Mas assim, eu só coloco como uma reflexão, não é uma crítica, porque, como eu falei, eu não tenho condição de questionar alguém que está vivenciando o dia a dia, que tem conhecimento do departamento de fisiologia. Então, não estou aqui para questionar, mas eu acho que são questões válidas, assim, até por conta de um time que tem um desgaste da temporada. E até em relação ao jogo, eu acho que o roteiro dele condiciona muito, né? Para a gente falar, mas tomou 2 gols, vacilo ali do próprio Matheus Cunha no primeiro gol. Mas, assim, diante da diferença técnica tão grande, você abre o placar fácil tão cedo, é natural que tenha alguma desatenção sabendo que você vai se classificar. Então, nem acho problemático se você quiser pegar como... Olha, mas o Flamengo acabou sofrendo defensivamente contra um time bem inferior. Acho que o roteiro acabou condicionando. E também foi bom... Mas a questão é que, internamente, você não pode deixar ter esse tipo de relaxamento. Você tem que estar com a faca nos dentes o tempo inteiro. E também só pontuar... Ainda mais se você considerar que o Filipe Luís... Ele mesmo já se colocou como um treinador que se inspirou muito em Jorge Jesus e Simeone. Isso é verdade. Não tem margem, assim. Com Simeone e com Jorge Jesus é competir sempre. E só não tem aquela acomodar, assim. E só pontuar também que foi um jogo importante para até o retorno do Lohan, né? Que não jogava fazer um bom tempo. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, até o Filipe Luís gostou. O Eugênio falou algo agora há pouco aqui e me chamou a atenção. Eu quero colocar para debate, amigos. Você afirmou categoricamente, veementemente, o
Pedro não é titular. O titular é o Bruno Henrique. Hoje... Você tem certeza disso? Domingo, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Vai jogar o Bruno Henrique. Será? Você está falando, eu entendo, você está falando em relação ao que vimos na semana passada na Libertadores da América contra a LDU, certo? Uhum. Então, naquele jogo, realmente, e o Felipe Luiz explica depois do jogo, na entrevista coletiva, falando sobre a questão física, que o Pedro precisa se dedicar mais, etc. e tal. Será que não pode ter sido algo específico em relação àquele jogo, que ele precisava vencer, não podia nem empatar, e ele queria muito pressionar a saída de bola da LDU? E, de repente, para um outro jogo, o Pedro não pode ser titular, o Pedro melhorando a condição física? Ou você tem certeza, pelo que você tem observado, que o Bruno Henrique é o titular hoje em todos os jogos? Hoje, na cabeça dele, o jogo que você tiver todo mundo disponível para jogar, ainda vai jogar o Bruno Henrique. Pelo que ele botou em prática, porque para aquele jogo da LDU era o jogo mais importante da temporada até então. Era o jogo que o Flamengo precisava ganhar para se classificar na Libertadores, para ter chances de se classificar na Libertadores, tem ainda que confirmar contra o Táchira. E naquele jogo, que é o mais importante, ele deixa o Pedro no banco. Então, para mim, o titular é o Bruno Henrique. Depois, aí ele está fazendo a movimentação de elenco. Ó, né, que esse jogo aqui não dava para ter o Arrascaeta, não dava para ter o Gerson, aí entra o Pedro. Como ontem entrou o Pedro também num time que majoritariamente era reserva. Como o Bruno Henrique ontem não jogou, esse de fato foi poupado, para mim ele é titular contra o Palmeiras domingo. Bira, André, Donk. Eu vejo como o Bruno Henrique está titular, porque o Pedro, acho que o Felipe Luiz ainda não tem confiança de que o Pedro está realmente 100%. Então, tem aquela coisa, se todo mundo estiver disponível, acho que o Pedro não está totalmente disponível ainda. Então, por isso, eu acho que o Pedro ainda fica um pouco para trás. Mas todo mundo disponível e 100% fisicamente, eu acho que o time ideal na cabeça do Felipe Luiz é com o Pedro titular. O que eu não sei, o que a gente ainda tem que ver, é a questão de como o Felipe Luiz trabalha o dia a dia, assim, que, por exemplo, eu acho que na cabeça do Felipe Luiz o time ideal do Flamengo tem o Pedro como centroavante. Mas como, é que ele vai fazer isso? Ele vai ser aquele técnico que... Mas ele quer o Pedro inteiro fisicamente, então, 100%. Não é só isso. Ele vai ser aquele técnico que o Pedro inteiro fisicamente fala: Bruno Henrique, me desculpa, agora o Pedro é titular de novo. E vou remontar o time, vou te tirar, ou então vou te colocar aqui... Eventualmente pode jogar os dois. Ou ele vai ser aquele técnico que, mesmo sabendo que o ideal dele, o time ideal é com o Pedro, se ele não vai ter que esperar aparecer um momento em que o Pedro jogue muito bem para ele ganhar a posição. O Tite é muito assim. Eu não acho que o Felipe Luiz seja assim, tá? Assim, pelas referências que o Felipe Luiz tem de Simeone, eu acho que ele é capaz de simplesmente... Não, o meu titular é esse, o Bruno Henrique eu vou te colocar aqui, porque eu quero você também, mas eu te coloco aqui, o 9 é o Pedro. Mas tem técnico que, às vezes, mesmo sabendo que o Pedro seria o titular dele, ele vai ter que... por uma questão de dinâmica interna de grupo, espera o Pedro ter a oportunidade de jogar bem, para dizer que deu a posição. O Tite faz muito isso, né? Então, não sei como o Felipe Luiz é como técnico, eu acho que ele não será assim. Eu acho que ele não é assim. Quando o Pedro tiver 100%, eu imagino que o Pedro já receba a posição. Até porque a exigência do calendário, você está falando de jogo decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileiro, Super Mundial chegando. Então, acho que você não vai ter um timing adequado para fazer uma mudança gradativa. Então, eu também acredito dentro do que você falou. E eu acompanho muito com o que os companheiros falaram em relação o time ideal do Flamengo é com o Pedro. E o Bruno Henrique hoje é titular muito por conta da volta da lesão, está readquirindo ritmo. Então, eu acho que é difícil precisar quando, mas acho que em algum momento o Pedro volta a ser titular. Quero saber se o amigo Eugênio está com o seu bloquinho hoje. Não, hoje não trouxe. Porque alguma página do seu bloquinho, se você procurar, quando você chegar em casa, pegue o bloquinho, vai estar lá. Pedro, 6 jogos em 2025 e 5 gols. É isso, Leão? 11 jogos e 5 gols, desculpe. 11 jogos e 5 gols. 5 gols. Bruno Henrique, 6 gols em 23 jogos. Está lá no seu bloquinho, pode procurar. Não está no meu bloquinho. Meu bloquinho, inclusive, ele tá escanteado porque você falou que estatística não serve para nada. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Volta bloquinho. Volta bloquinho. Volta bloquinho. O bloquinho ficou envergonhado, então ele não tem vindo mais. Quem sabe um dia ele possa voltar a isso, for realmente devidamente valorizado. Mas eu acho que a questão ali do Pedro, é claro, e essa foi uma cobrança minha. Inclusive lá no Maracanã, quando se especulava que o Pedro ficaria no banco e depois quando saiu a escalação, no final a gente tem que entender que funcionou.
o plano do Filipe Luís. O Flamengo precisava ganhar o jogo por 2 gols de diferença. O fez, com o Bruno Henrique de titular. Então, era um objetivo, o objetivo foi alcançado, ponto para ele. Não quer dizer que não pudesse começar com o Pedro, porque eu acho que, óbvio, o Pedro é muito mais artilheiro que o Bruno Henrique. O Pedro é centroavante. Mas é que ele está valorizando, no momento, a capacidade física do Bruno Henrique de pressionar mais a saída de bola do adversário. É o entendimento dele. E que, quando funciona, ele tem a razão. E funcionou contra a LDU. E eu acho que ele vai partir para o mesmo propósito contra o Palmeiras. Porque, mais uma vez, ontem, o Bruno Henrique foi o jogador efetivamente poupado do Flamengo no jogo. E ele vai estar inteiro para pressionar, para tentar roubar essa bola na frente, impor o estilo de jogo que o Flamengo gosta de impor. Pelo menos ele vai tentar fazer isso jogando no Allianz contra o Palmeiras. Eu acho que essa é a grande questão. E eu acho também que passa por uma mensagem que para mim ficou clara na coletiva quando ele fala do Pedro. Ele fala, só depende dele. Ele está exigindo mais do Pedro. Ele quer que o Pedro mostre mais nos treinamentos, mais vontade. Pedro nunca foi um jogador conhecido pelo porte físico. O Pedro é um jogador de muita técnica, mas pelo biotipo dele, o ideal era que ele fosse mais forte, que ele aguentasse mais o tranco, que ele pudesse ser um jogador para fazer um pivô mais fixo ali na área. Ele vai muito tecnicamente, porque ele é diferenciado. Ele faz bem pivô. Mas ele não aguenta tanto o tranco quanto outros jogadores da posição dele. E isso a gente já discutiu aqui há algum tempo, quando se falou da possibilidade dele jogar na Europa. Tecnicamente ele tem condições de jogar na Europa, mas fisicamente ele não mostra isso. E eu acho que é essa questão que o Filipe Luís cobra do Pedro, que ele esteja mais inteiro em todos os aspectos. Porque tecnicamente é indiscutível, é um dos melhores atacantes que a gente tem. Mas para a posição dele, para o biotipo dele, é importante que ele esteja mais forte. Não só mais resistente, mas também mais forte. E o Pedro, ao longo da carreira, não conseguiu isso. Pode ser feito ou não um buscou trabalho isso. De fortalecimento? Eu acho que pode. Com a estrutura acho que do já Flamengo. Deveria ter sido ele feito. É jovem ainda, não é? Ele é ainda jovem, mas já tem uma estrada. E poderia já ter feito isso antes. Talvez isso o colocasse numa condição diferente hoje em dia. Perfeito. Falamos muito de Flamengo e vamos falar agora de Corinthians. Por falar em centroavante, né? Já que estamos falando de Pedro... Antes de irmos para o Corinthians, lembrança importante. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Os links dos canais utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos. Ontem o Flamengo recebeu o Botafogo da Paraíba, jogo de volta da fase da Copa do Brasil, e venceu pelo placar de 4-2. Com esse resultado, nosso Mengão avança aí para a fase mata-mata, às oitavas de final. E agora o Flamengo tem o foco total no Palmeiras, próximo confronto aí, válido pelo Campeonato Brasileiro. A 4 pontos atrás do seu adversário, Filipe Luís almeja aí pelo menos não perder, porque se o Flamengo perder para o Palmeiras na próxima rodada, serão 7 pontos aí a diferença, e é claro, quanto mais pontos, mais dificuldade ainda teremos de alcançar o Palmeiras, que com certeza até o final da temporada será um dos principais adversários aí que o Flamengo terá para bater de frente aí em todas as competições. Ontem o Flamengo atuou com a equipe bastante modificada, apenas Gerson, que é considerado titular do Flamengo, atuou o primeiro tempo inteiro e saiu no segundo tempo. Jogador que não participou da última partida contra o Botafogo no Maracanã, e agora teve a oportunidade de ganhar mais minutagem. Claro, o jogador de futebol tem sempre que estar atuando para que assim o ritmo não baixe e ele comece a declinar no seu rendimento com a camisa do Flamengo. Então, como não tinha participado do último jogo por ter sido suspenso, Gerson participou da agora contra o Botafogo da Paraíba e foi de fundamental importância. O Flamengo hoje tem apenas 2 jogadores que conseguem chamar a responsabilidade na criação de jogadas, Arrascaeta e Gerson. Então, na ausência dos dois, dificilmente o Flamengo terá uma agilidade ali no meio de campo e terá uma cabeça pensando.
Independente de quem entre, o Flamengo hoje no seu elenco principal não tem jogadores para suprir a necessidade de uma eventual suspensão ou até mesmo de lesões de Arrascaeta e Gerson. Então, na ausência de Arrascaeta, tanto é que Arrascaeta entrou no final da partida, né, no segundo tempo. Então, Felipe Luiz tem esse plano aí. O Flamengo sempre vai ficar revezando. Dificilmente o Flamengo vai conseguir atuações boas sem esses dois jogadores. Ontem foi uma partida bastante controlada. O Flamengo fez 2 gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E é claro, é mais do que normal baixar a intensidade. É impossível o Flamengo jogar dessa forma a partida inteira, marcando pressão, fazendo com que o adversário erre na saída de bola. O Flamengo fez uma partida, vamos dizer assim, para se classificar e conseguiu. Independente de ter levado 2 gols, muito